Olá pessoal, a gente agora vai dar início ao conteúdo de ligações químicas. Alguns alunos vieram me procurar por dúvida desse conteúdo. Apesar que o conteúdo dele não é tão difícil, eu acho que provavelmente foi o professor que explicou de uma forma um pouco mais complexa, que acabou dificultando para vocês. Mas eu vou explicar aqui de uma forma mais simplificada, eu acho que vocês vão entender bem, mas se não entender, podem procurar no WhatsApp ou aqui no YouTube, certo? Lá nos comentários. Então, ligação química. A gente tem três tipos de ligações químicas, são ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas. E essas ligações químicas estão muito relacionadas com a distribuição eletrônica. Sim, distribuição eletrônica porque a gente tem que as ligações químicas são formadas a partir da união, do compartilhamento, doação de elétrons. E distribuição eletrônica a gente trabalhando diretamente com os elétrons, certo? Então, para iniciar, a gente vai começar aqui com as ligações iônicas. Ligações iônicas. As ligações iônicas são caracterizadas por principalmente duas características, duas propriedades. A primeira delas elas são formadas normalmente pela junção de um metal e um ametal. Como assim? Vocês veem que na tabela periódica a gente tem toda aquela parte azul são os metais, e a parte amarela que são os ametais. Então, se eu juntar normalmente um daqueles amarelos e um dos azuis, a gente tem a junção tem a formação de uma molécula, de uma ligação química, com um metal e um metal. Então, normalmente elas são ligações iônicas. E as ligações iônicas também são caracterizadas pela doação de elétrons. Então, a gente tem que, por exemplo, se eu pegar aqui a molécula do NaCl. NaCl é o cloreto de sódio e sal de cozinha. Na está na primeira família da tabela periódica, está nos metais alcalinos, então ela é um metal. O cloro ele é dos halogênios, então ele é um ametal. Se eu juntar isso aqui, eu tenho uma formação de uma ligação química, que eu vou explicar a vocês como é que ela é formada. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica desses dois elementos, como é que fica? Eu tenho aqui o Na e o cloro. Deixa eu pegar ali o número atômico de cada um. O Na, a gente tem 11, e o cloro, 17. Se eu fizer a distribuição eletrônica para cada um deles, como é que fica? Um S2, 2S2, 2P6, 3S1, não é isso? E para o cloro, a gente tem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, certo? Agora a gente fez a distribuição eletrônica dos subníveis, eu vou fazer agora dos níveis. Então eu sei que um referente é a camada K. Camada K, 2 elétrons. Camada L, que é referente ao número 2, a gente tem 2 com 6, 8. E a camada M, eu tenho apenas 1, que é o 3, certo? Por aqui, até aqui todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, vão lá falar comigo para eu explicar. Se eu for para o cloro, eu vou ter camada K, que é o 1, 2 elétrons. Camada L, a gente tem, que são esses dois aqui, eu tenho somando 8 elétrons. Camada M, eu tenho 5 com 2 igual a 7. Então, se eu pegar as últimas camadas desses elementos, eu vou ter nesse daqui 1 elétron e nesse daqui 7 elétrons, certo? Algumas pessoas vêm me perguntar, professor, o que é a regra do octeto? A regra do octeto eu não comento tanto na sala com vocês porque ele tem algumas exceções. Por exemplo, o hidrogênio, o hélio, que eles ficam preenchidos com 2 elétrons. E a gente tem outros átomos que a gente não leva tanto em consideração, mas eles também fogem da regra do octeto. Mas a regra do octeto é basicamente que um elemento precisa, no mínimo, pelo menos 8 elétrons para ficar estável, certo? Então, por exemplo, se na camada do M ele cabe até 18, com 8 ele fica estável, certo? Então esse é o objetivo da gente, chegar em 8. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Então se eu pegar aqui, por exemplo, se eu colocar um átomo, se eu desenhar o átomo desses dois elementos, eu vou desenhar o átomo do sódio. O átomo do sódio tem quantas camadas?
tem 3. 1, 2, 3. E o cloro também tem 3. 1, 2, 3, certo? O sódio, ele tem 2 elétrons na primeira camada. 2 elétrons. Na segunda ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira só tem 1. E esse daqui, que é o cloro. O cloro tem 2 na primeira camada. Tem 8 na segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui e esse daqui, eles têm números diferentes, mas ambos precisam ficar com 8 para ficar estável. Como é que a gente faz? Percebam que para esse aqui ficar com 8, ele precisa receber 7. E para esse ficar com 8, ele precisa receber 1. Porém, da mesma forma como eu posso receber aqui, eu também posso doar. Então, se eu estou doando elétrons, se eu doar esse elétron, vai acontecer o quê? Essa camada vai ficar vazia e ela some. Então, o que prevalece é a camada anterior. Então, se esse elétron aqui, por acaso, ele vier para cá, esse daqui agora ficou com quantos elétrons? Ele ficou com mais 1. Então, se ele ficou com mais 1, ele ficou com 8. Então, pela regra do octeto, ele ficou ok. E esse daqui? Esse aqui, se eu doei 1, eu vou ficar só com a camada anterior. A camada anterior tem quantos elétrons? Se eu tiro 1, aqui vem 0, a camada anterior tem 8 elétrons. Então, ambos ficaram com 8 elétrons na última camada, então foi uma ligação formada, uma ligação iônica. Então, essa ligação, ela é formada, ela tem essa característica aqui, a gente tem a setinha indicando que esse elétron ele vem para cá, o que está doando, e esse elétron ele doou quantos elétrons? Ele doou apenas 1. Então, eu vou ter aqui o Na com um elétron aqui doando para o cloro, que tinha antes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Lembrando, vocês lembram lá nos números quânticos que a gente tinha os quadradinhos, que cabe quantos elétrons em cada quadradinho? 2, não é? Então, isso porque os elétrons andam em pares. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Certo? Então, tinha 2, 4, 6, 7. Ele recebeu 1, ficou com 8. E esse aqui ficou com nada, mas a próxima camada já tem 8. Então, essa ligação também pode ser representada assim. Na, tracinho, Cl. Ok? Aqui a gente tem agora uma ligação iônica. Entenderam? Agora a gente vai para a ligação covalente. Ela também é tão fácil quanto essa. Eu vou apagar isso aqui. Quem não copiou, pausa o vídeo e copia, certo? Ligação covalente, ela normalmente é formada a partir de ametais. Então, se eu tenho a junção de 2 ametais, eu tenho a formação de uma ligação covalente. Ela também é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Então, no anterior que a gente viu, ele estava doando, o hidrogênio estava, ou melhor, o lítio, era o lítio? Não, o sódio. O sódio estava doando elétrons para o cloro. No covalente ele não doa, ele compartilha. Vocês vão entender o porquê. Por exemplo, a junção de 2 ametais. Se eu pegar 2 ametais aqui na tabela periódica, aleatoriamente, eu vou pegar aqui deixa eu ver, o carbono e o oxigênio. Carbono e oxigênio. Isso aqui é a molécula do monóxido de carbono. É aquele que os carros eles emitem na atmosfera. Então, o monóxido de carbono ele é formado pelo oxigênio e o carbono. Carbono e oxigênio. Deixa eu ver o número atômico de cada um. O oxigênio eu tenho que é 8 e o carbono é 6. Se eu fizer a distribuição eletrônica desses elementos, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p2. Oxigênio, 1s2, ou melhor, 2p2. 1s2, 2s2, 2p4. É isso?
Então, vocês vão ver o seguinte. Fazer agora, a gente fez a distribuição dos subníveis, a gente vai fazer agora dos níveis. Nível K, a gente tem aqui igual a 2. Aqui, nível L, a gente tem 4, certo? Nesse outro aqui, a gente tem camada K igual a 2 e camada L igual a 6. Não é isso? Esse aqui, eu peguei um exemplo que foi um pouquinho complicado, mas vocês vão entender da mesma forma. Se eu pegar esse aqui e fazer lá os átomos bonitinhos, carbono, melhor. Primeira camada ele tem 2, 2. Segunda camada ele vai ter 4. 1, 2, 3, 4. Certo? E o próximo, que é o oxigênio, a gente tem primeira camada, ele tem 2. Segunda camada, ele vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 4 elétrons e aqui eu tenho 6. Se eu fizesse igual as reações iônicas e eu doasse 2 elétrons para cá, esse aqui que estava 6 ia ganhar 2 e ia ficar com 8, ia ficar ok. Mas esse aqui ia ficar com 2. Aí isso não foi justo para ele, essa troca de elétrons. E se eu fizer o contrário, isso aqui tem 4, ele precisa de mais 4. Então se eu pegar 1, 2, 3, 4, ele ia ficar com 8, ia ficar completo, só que isso aqui iria ficar com 2. Também não é justo. O que é que eles fazem? Eles começam a compartilhar elétrons. Então preste atenção no seguinte. Se eu pegar esse aqui precisa de quantos? De 2. Então eu vou pegar esse elétron aqui e compartilhar com esse. E esse elétron aqui compartilhar com esse aqui. Então, com isso, eu estava com 6 aqui, agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? Então isso aqui ficou ok. Mas isso aqui, professor, isso aqui agora ficou só com 6, ele precisa mais de 2. Isso porque o monóxido de carbono, vocês lembram, que ele não é o formato mais estável do gás. O formato mais estável do gás é como? A gente tem o CO2, que é o gás carbônico que a gente tem na atmosfera, em maior quantidade. Esse daqui, ele é um íon chamado CO2+, porque ele tem um excesso de cargas positivas, certo? Mas, professor, você acabou confundindo a gente. Não, esse exemplo eu dei a vocês, para vocês verem que também a gente existe isso aqui na natureza, só que ele tem essa carga, mas a gente vai fazer para o CO2, e vocês vão perceber como pode ser até mais simples para vocês. Mas CO2, percebam que o CO2 tem quantos oxigênios? Tem 2 oxigênios. E aqui eu coloquei quantos oxigênios? Um só. Se eu pegar outro oxigênio e colocar aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu já fiz aqui, lembrando que isso aqui é o oxigênio, esse aqui é o carbono, certo? Esse oxigênio aqui compartilhou 2 com isso aqui, e agora eu vou colocar outro oxigênio aqui embaixo. Oxigênio, 2 camadas, a primeira tem 2 elétrons, e a segunda tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, ele também precisa de 2, agora eu vou começar a compartilhar de novo. Compartilhei aqui e compartilhei aqui. Então perceba que da mesma forma que esse aqui, ele teve esse compartilhamento de 2, então ele agora ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou ok. E esse carbono aqui que só tinha 4, ele agora tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também tem 8. Então, a gente tem que esse carbono aqui, ele precisou de 2 oxigênios para ficar totalmente estável. Então é por isso que a gente tem a molécula do gás carbônico. Isso aqui que é formado por... Já percebeu que está bem formadinho aqui. Só é a gente colocar meio que ele
para cima, senão ia bater aqui na distribuição eletrônica. Mas a gente vê que o carbono, ele é ligado de um lado por duas ligações a um oxigênio, certo? E do outro lado também, ó, duas ligações a outro oxigênio. Então aqui a gente tem a ligação química para a molécula do gás carbônico, que é um tipo de ligação covalente. A gente tem mais simples, tem, mas no momento eu não vou explicar a vocês, eu posso dar exemplo para o vídeo não ficar tão grande. E a gente coloca os elétrons, os que faltam colocar. Então, o carbono ele tem 4 elétrons antes, então ficou com um aqui, outro aqui, outro aqui, e mais os dois da ponta, né? Do compartilhamento, então ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses elétrons tanto são do carbono como são do oxigênio. Só que o oxigênio ele tinha, ó, dois parzinhos por fora. Então ele tinha aqui, ó, 1, 2. Lembra que eles sempre estão juntos, certo? E 1, 2. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 1, 2. Porque esses elétrons, ó, eles não foram nem compartilhados nem doados, mas eles estão lá em pares. Então a gente tem aqui essa molécula de carbono, mas a gente geralmente não coloca esses elétrons. A gente só representa como o O, dupla, C, dupla, C. Então a gente tem aqui ligações chamadas de ligações duplas. A gente tem até ligação tripla, mas não vem ao caso. Então isso aqui é outro tipo de ligação química. Esse aqui parece ser um pouco mais complexo, mas se você prestar atenção e entender bem devagarzinho, você percebe que não é tão difícil, certo? A próxima ligação, mais uma vez, que não copiou isso aqui, pausa o vídeo e copia, certo? O próximo tipo de ligação são as ligações metálicas. Professor, que são ligações metálicas, pelo amor de Deus. Ligação metálica. Ligação metálica são ligações formadas entre metais. Então, se pegar toda aquela parte azul da tabela periódica e juntar dois daqueles azuis, a gente está formando uma ligação metálica. Ligação metálica, a principal característica dela é fazer ligação entre dois metais e ela tem uma característica chamada mar de elétrons. O que seria o mar de elétrons? Vocês lembram que nas outras ligações os elétrons ficavam bem ordenados, eram compartilhados, eram doados. Nos metais não acontece isso. Por isso que a gente, por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro e botar na tomada, eu levo um choque. Porque os elétrons eles pairam, eles passam ali livremente. Então, nas ligações chamadas de ligações metálicas, a gente tem, por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro, eu vou ter aqui um átomo de ferro, outro átomo de ferro, outro átomo de ferro, outro átomo de ferro, vários átomos de ferro. Estou aqui, ferro. Esses elétrons aqui, dos átomos, por exemplo, ele não vai estar esse aqui vindo para esse ou vice-versa. Esse daqui, ele pode vir para cá, como esse aqui pode vir para cá, esse aqui pode vir para cá, esse para cá. Então, eles são, entre aspas, desordenados. Então, a gente tem que as ligações metálicas são as mais complexas, a gente não especifica propriamente dito a vocês, porque é uma coisa que não tem tanta necessidade, igual as ligações iônicas e metálicas, que são as mais importantes. Mas as ligações metálicas, elas têm as características que são chamadas mar de elétrons. Mar de elétrons, no qual os elétrons eles pairam sobre a superfície metálica e eles tanto estão dentro da sua eletrosfera, dentro do seu orbital, como o de outros átomos. Então aqui eles fazem um grande orbital molecular no qual os elétrons eles ficam passando entre todos os átomos, certo? Então, o elétron desse aqui, ele passa por esse, então eles começam a circular, eles ficam circulando constantemente, certo? Então é basicamente isso, ligação iônica, covalente, metálica, e quem tiver mais dúvidas, deixe os comentários aqui pra gente tirar aqui, ou então vão lá no grupo do WhatsApp que a gente tira dúvida lá, certo?